Depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro. Todo mal depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. A grande família.
faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa, estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, que se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, homem de bem, é um homem de bem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais
Boa tarde para todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva cada um de nós. É com muita alegria que hoje eu venho aqui mais uma tarde para trazer algumas informações, né? Alguns informes que a nossa Casa de Miguel vem trazendo pelo YouTube. Dizer a vocês que temos reuniões públicas em outros dias e horários, que é sempre quinta-feira às 14h30, sexta-feira às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã. Também nós temos a fluidoterapia que acontece sempre às terças-feiras às 19h30 e quarta-feira, 9 horas da manhã. Prece da Saudade. Você pode nos acompanhar sempre pelo canal do YouTube às quintas-feiras às 19h30. Pode até colocar os nomes precisando, acompanhando pelo chat, tá bom? Qualquer dúvida em reunião pública, as nossas recepcionistas estão sempre prontas a atender e a esclarecer as necessidades. Aqui embaixo no vídeo nós temos a descrição. Dá uma olhadinha aí, tem falando sobre o nosso jornal da casa, Jornal Cigareiro. Vem falando também sobre o atendimento fraterno. Precisou conversar? Liga. Temos sempre alguém que possa te ouvir, tá? As canções, quais são os nomes das canções e os cursos da nossa casa, sempre informações importantes. E também teremos após a nossa reunião de hoje, as nossas reflexões de hoje, o GEAL, que está sempre pronto a atender com esse trabalho maravilhoso que realizam para as crianças, mas onde os mais beneficiados somos nós. E aí, vamos lá. Então, hoje nós vamos ter mais 2 trabalhos a apresentar da nossa casa, mais 2 reflexões que sempre nos auxiliam, tá? Livro dos Espíritos com a companheira Iris Alvim. Ela vem falando no livro 2, capítulo 3, do retorno da vida corpórea à vida espiritual. E ela vai dar continuidade na separação da alma e do corpo, desde a questão 158 até a questão 162. Gente, a gente sempre fala que é importante, né? Quanta informação legal. Outra coisa também. Teremos também o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos finalizar a parte das 3 das notícias históricas. E vamos falar sobre os essênios e terapeutas. Vocês vão escutar hoje um pouquinho mais da minha voz, tá bom? Vou trazer um pouquinho mais sobre esse comentário para todos vocês. Que sejam, assim, reflexões que nos auxiliem, nos orientem e nos esclareçam, né? É sempre muito bom conhecermos um pouco mais da doutrina. Que bom. Fiquem conosco, que Jesus abençoe a cada um de nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 79. A cada um. E disse-lhes Paulo: levanta-te direito sobre os teus pés. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas
no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhe diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Vamos todos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, que nos criou, que criou todo o universo. A Jesus, nosso Mestre, que nos ensinou tanto e ensina até hoje. E o seu amor por nós nos guia. Elevamos o pensamento a vós e pedimos a ajuda e a permissão para começarmos os nossos estudos, pedindo também que permita que todos os guias da Casa Miguel estejam presentes conosco, nos auxiliando, nos intuindo, na casa de cada um, já que ainda estamos virtualmente. Pedimos, Pai e Mestre, que esteja conosco em toda a nossa caminhada durante a nossa vida. E também pedimos que nos ajude a nos melhorarmos sempre, nos ajude a seguir sempre o caminho do bem. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. Meu nome é Iris Alvim e sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao tópico de separação da alma e do corpo, nas questões 158, 159, 160, 161 e 162. As questões anteriores desse tópico falam do momento da morte, no momento em que o corpo morre e o rompimento dos laços que ligam o perispírito ao corpo. Hoje vamos dar continuidade a esse estudo tão interessante, focando agora na libertação do espírito, depois da vida cessada e dos laços desfeitos. Comecemos então nosso estudo. Na questão 158, Kardec pergunta aos espíritos: o exemplo da lagarta
que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? E obtém a resposta. Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Para entendermos melhor a pergunta e a resposta dos espíritos, vejamos o que o espírito Miramês explica sobre essa questão. Já se tentou por diversos meios desvirtuar a lei da reencarnação. Entretanto, não se conseguiu, por ser uma lei de Deus que vigora em todos os mundos onde dela se necessita. A comparação da lagarta com a crisálida já nos mostra a ideia mal formada sobre a reencarnação, confundindo-a com a definição da ressurreição. O espírito atento, porém, acha a figura boa, mas incompleta na sua estrutura. A lagarta transforma o próprio corpo físico em borboleta, e no caso da reencarnação, lei divina no meio humano, o espírito deixa um corpo para depois renascer em outro, diferente em diferentes grupos familiares. É bem claro o comentário de Miramês, porque são eventos completamente diferentes. No caso da lagarta, que se metamorfoseia em borboleta, acontece que numa determinada fase da vida da lagarta, ela se isola, cria um casulo. Nesse casulo vai acontecer sua metamorfose e ela se transforma em borboleta. O ser vivo é o mesmo. O tempo de vida dela se mantém. Houve apenas uma mudança em sua forma, dando-lhe a capacidade de criar asas para uma nova fase de vida. Vejam bem, a vida é a mesma, ela só faz uma mudança estrutural. Seria mais parecido mesmo com a ressurreição, que não pode existir, é contra todas as leis. Já no caso da morte, é uma coisa bem diferente. Uma vez morto o corpo, não há como ele voltar à vida, pois a fonte de vida se esgotou e o corpo está privado de qualquer condição de se restabelecer. Não confundamos com raras pessoas que são dadas como mortas, mas não estão, e depois de um tempo retornam à consciência. No caso da morte, o corpo perde a sua fonte de vida, digamos assim. Então os laços que prendem o perispírito ao corpo se rompem e o espírito é libertado. Quando ele renasce reencarnado, ele não tem mais aquele corpo. Sua genética é outra, sua família carnal é outra, embora ele por vezes reencarne na mesma família espiritual. Então temos de ter cuidado para não confundir a reencarnação com a ressurreição. Como já disse, é contra todas as leis. Continuando nossos estudos. Na questão 159, Kardec pergunta aos espíritos: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? E obtém a resposta: depende se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar. No primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada do grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. O que acontece conosco após a morte depende do caminho que seguimos durante a nossa vida. Se tivermos uma vida reta, caminhando para o bem,
encontraremos do outro lado a paz, seremos recebidos com felicidade. Se ao contrário pegarmos na vida o caminho do mal, com escolhas infelizes, tirando a paz e a felicidade do próximo, nesse caso encontraremos a dor, a intranquilidade, a infelicidade. Fechar os olhos e abri-los do outro lado nos conduzirá à conclusão da nossa estrada nessa vida. Se foi uma estrada boa, encontraremos só coisas boas. Mas se a nossa estrada for má, perversa, egoísta, então encontraremos só arrependimento e intranquilidade. Tanto melhor fizer na terra, melhor será do outro lado. Ao contrário, quanto pior fizer na terra, pior será do outro lado. Vamos continuar então na questão 160. Kardec pergunta aos espíritos: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? E obtém a resposta: sim, conforme a feição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos do que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e os vai visitar. Quando chegamos do outro lado, nossos amigos estão esperando. É um reencontro muito esperado por eles. Ficam felizes de saber que conseguimos vencer nessa nossa tarefa na reencarnação. Alguns a gente nem consegue ver tão fácil, porque podem estar num nível muito mais elevado que o nosso. Mas mais cedo ou mais tarde eles vêm nos visitar. É claro que isso acontece quando temos uma vida reta, porque os que vão para o umbral não reencontram seus amigos. Não quer dizer que não tenham ajuda. O Pai ajuda a todos. Mas até que acordem dos erros e arrependam, não poderão ter aquele abraço dos entes queridos que se foram. André Luiz ficou no umbral cerca de 8 anos. Embora a mãe estivesse orando e fazendo todo o possível para ajudá-lo, ele só se encontrou com ela de verdade quando já estava arrependido, se curando e trabalhando. Como eu disse antes, tudo depende de nossas escolhas. Vamos ver o que o espírito Miramês diz. A alma, ao atravessar o portal do túmulo, geralmente encontra os que lhe foram caros na terra, bem como aqueles que a guiaram nos roteiros espirituais. No entanto, nem sempre isso acontece, devido à sua posição na escala espiritual. Compete a cada criatura trabalhar no seu aperfeiçoamento enquanto encarnada, aliviando o seu fardo e clareando a sua mente para ter a felicidade de encontrar os seus parentes e amigos no limiar do túmulo. Por outro lado, nem sempre os seus parentes estão preparados para assistir à sua desencarnação e dar-lhe assistência. Tudo é relativo na pauta da vida a que nos submetemos viver. Mas quando os que se foram antes estão bem postos no mundo dos espíritos e os que desencarnam estão bem em consciência, eis que é uma festa de luz, onde o coração manifesta toda alegria com a evolução da nossa própria vida. Vamos, então, clarear nossas mentes, para termos a alegria de encontrar nossos entes queridos. Bom, eu quero. E vocês? Acho que sim, né? Continuando o nosso estudo, na questão 161, Kardec pergunta: em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? E obtém a resposta: geralmente é assim.
mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. As mortes violentas, como acidente de carro, moto, afogamento e todos os tipos de mortes inesperadas, os órgãos são fortes e a vida cessa. Os espíritos nos dizem que é um instante muito breve para que a alma se separe do corpo inerte sem vida. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Essa é a pergunta 162. E os espíritos respondem: não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Antes de mais nada, lembremos que a decapitação era comum naquela época, mas não na nossa. É um triste passado. Infelizmente, ainda temos hoje alguns meios legais, em alguns países, de exterminar uma vida. Nesse momento, então, a apreensão da morte ameniza a consciência do martírio. Essa questão, Kardec comenta: trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como um homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Para a gente entender melhor essas duas perguntas finais e respectivas respostas, vamos ver o que o Espírito Miramês comenta sobre elas. No caso de morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual, por lhe faltar tempo necessário para meditar no trânsito da desencarnação, e ele não se processar gradativamente. No entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, por se encontrar em grau de evolução suficiente, o que garante a sua lucidez espiritual. Porém, em quase todas as mortes por desastre, a alma fica em estado de sono, como permanece ligada aos restos por tempo variável. Há casos também em que a criatura padece em um leito por anos a fio, e quando desencarna, fica ainda ligada ao corpo em estado deprimente, e quando se desliga dele, continua a residir na própria casa por apego aos bens materiais. Não se pode fazer uma escala definitiva da desencarnação, mostrando aos homens um só padrão, porque isso varia de pessoa para pessoa. Se queres saber o que pode acontecer contigo na desencarnação, examina a vida que levas, que terás um retrato do que pode ocorrer. Se desejas um desenlace suave, uma partida com vitória para o mundo da verdade, não deixes de lado o trabalho de reforma íntima, em que o Cristo pode despertar todos os teus valores morais no coração e na inteligência. Cada um encontra ao desencarnar o que cultivou em vida. Colhe o que planta. O que será que vamos colher? Demasiado apego aos bens terrenos pode nos manter presos a ele após o desencarne. Se vamos partir em paz ou em dor, só depende de nós.
Miramês diz que devemos consultar nossa consciência para saber o que encontraremos nessa hora. Então, meus irmãos, vamos fazer disso um hábito. Vamos sempre consultar nossa consciência, pois ela é um grande guia que Deus nos deu. Lembrem-se, plantamos hoje o que colheremos amanhã. Só colhemos o que plantamos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção de todos. Olá, boa tarde, amigos queridos. Sou Kátia Mondaini, uma trabalhadora da Casa de Miguel. E é mais uma vez um grande prazer estar aqui com todos vocês para mais uma reflexão nessa tarde de reunião pública, aqui pelo nosso canal do YouTube. Fazendo uma breve audiodescrição, eu digo que eu sou branca, cabelos curtos, uso óculos, estou sentada à frente de uma parede que contém 2 quadrinhos com flores pintadas. Hoje nós estamos finalizando a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte, cujo título Kardec colocou Notícias Históricas. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês o nosso estudo dessa tarde. Deixa só eu aumentar. Agora sim. Então, vamos lá. Estamos fazendo um passeio, né? Naquela época. Kardec, inclusive, no início do item 3, nas notícias históricas, ressalta que essa parte ela é muito importante para podermos melhor compreender certas passagens do Evangelho. E, assim, conhecer o valor dessas palavras empregadas nos textos aqui encontrados. E que caracterizavam também o Estado, os costumes daquela sociedade judaica. Essas palavras, na época, como Kardec diz, elas foram quase sempre mal interpretadas, geraram incertezas, mas que precisavam esclarecer alguns pontos que se detêm a moral cristã, a conduta do Cristo enquanto nosso guia e modelo. Então, já falamos sobre samaritanos, né, nas outras reuniões, nazarenos, publicanos, portageiros, fariseus, escribas, sinagogas, saduceus. E hoje, então, falaremos sobre esses 2 últimos grupos, que são os essênios e os terapeutas. Conforme mencionei, como no Evangelho encontraremos todos esses termos, Kardec teve o carinho de nos esclarecer sobre cada um deles e, assim, nos familiarizarmos, né, para que a gente fique de mais fácil compreensão, além do verdadeiro sentido desses termos, e que a gente possa ter uma base para entendermos o que vai ser falado nos próximos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre os essênios. Os essênios, ou esseus, também seita judia, fundada cerca de 150 anos antes de Jesus Cristo, ao tempo dos saduceus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si como uma associação moral e religiosa,
distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, os fariseus, de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, nunca os essêncios tomaram parte nas querelas que tomaram antagonistas aquelas outras seitas, duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos e aos princípios da moral que professavam. Induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que há de tê-la conhecido, mas nada prova que se houvesse filiado, sendo, pois, hipotético, tudo quanto a esse respeito se escreveu. Bom, então nós temos aqui a primeira parte desse texto no Evangelho. Mas queria primeiro lembrar a vocês que os essênios, assim como os outros grupos que estudamos, que já foi estudado aqui, né, também eram uma seita judia. Mas esse termo seita, ele não é um termo que indique alguma coisa relacionada ao mal, não, tá? E sim uma corrente relacionada ao que os judeus daquela época seguiam. Então, quando você tinha um judeu seguindo determinado entendimento, ele seguia aquela seita. Como podemos observar, em várias outras ciências ou estudos que temos a oportunidade de ler, de refletir, de conhecer um pouco mais, existem sempre categorias que são separadas, porque têm características e costumes diferentes, dependendo do que estejam falando, né? É que não é diferente, com certeza, pois, como está se referindo a diversas seitas judias, o que ele vai apontar é justamente a diferença dos costumes, das crenças. Os essênios, eles eram conhecidos como os judeus que praticavam os ensinamentos de forma mais pura, de forma mais correta, da forma mais próxima dos verdadeiros ensinamentos. Os fariseus e os escribas eram os que estavam muito próximos, né, do ensinamento, da mensagem que foi trazida, e também da responsabilidade de passar aquelas mensagens aos demais, mas nem por isso eles praticavam. Sabe, era bem parecido com aquele ditado que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E, se eu não me engano, a nossa companheira Vera, ela falou sobre isso em seu estudo. Jesus dizia que os fariseus eram muito bons em propagar as mensagens, mas, na realidade, eles não praticavam os valores que eles mesmos ensinavam. Os essênios já eram diferentes, pois eles praticavam essas virtudes e passavam esses ensinamentos de forma verdadeira, além de também praticar. A Kardec faz um resumo desse grupo de pessoas denominados essênios, que se distinguiam do grupo dos saduceus e dos fariseus. Como ele mesmo disse, eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comuns e se entregavam às práticas agrícolas daquela época. Kardec nos diz que eles tinham essa convicção da imortalidade da alma, e também acreditavam na ressurreição daquela época, né? A ressurreição, para eles, é o que para nós hoje é a reencarnação. Eles sabiam que havia algo para além da morte,
Acreditamos que não com a visão que temos hoje, após conhecermos e estudarmos o Espiritismo Redivivo, mas tinha uma ideia de que voltariam de alguma forma. Então, era um povo, um grupo de religiosos que não participavam da comunidade, pois preferiam viver de forma isolada. Voltados para a espiritualidade, e a sua existência era marcada por muitos mistérios, justamente por terem se recolhido, né, no deserto, se afastando mesmo da cidade. Ou seja, os essênios, eles buscavam viver as questões espirituais. Eram muito espiritualizados. E para termos uma ideia desses homens que constituíam essa comunidade após uma pesquisa, são os guardiões da Cabala. Já ouviram falar nesse termo? Então, que para os que não conhecem, é um método esotérico que engloba um conjunto de ensinamentos relacionados com Deus, com o universo, com o homem, a criação do mundo, a vida e a morte. A Cabala, na verdade, é uma mística esotérica judaica que se fundamenta na revelação de Deus, Adão e Moisés. É por conta dos essênios, segundo os historiadores, que já ouvimos falar desse termo cabala. Então, os próprios cabalistas, que os essênios foram os portadores desses conhecimentos. Algumas características também é que só usavam roupas brancas, não comiam carne, e como Kardec menciona no texto, há quem acredite até que Jesus foi essênio. E por que alguns acreditavam nisso e ainda acreditam até hoje? Porque há semelhanças das falas de Jesus com algumas pregações e alguns costumes dessa comunidade. Mas, como Kardec mesmo diz, o que é certo é que ele devia conhecê-la. Mas nada prova que Jesus fosse criado nesse grupo. E tudo que tem escrito a respeito, é óbvio, é baseado em suposições, né? Duvidoso, não temos muita certeza. Alguns historiadores, se aprofundando nesse assunto, dizem que o comportamento de Jesus não se encaixava com o dos essênios. Por exemplo, porque Jesus vivia em sociedade. Ele se misturava com o povo. E isso não era um hábito dos essênios. E também porque Jesus nem sempre usava branco. E a barba que Jesus usava era uma barba à moda nazarena, era dividida ao meio. Isso também não era característica dos essênios. Porém, sendo nosso guia e modelo, Jesus já conhecia esse povo. E os essênios não fazem parte daqueles que foram trazendo esses costumes, dessa ideia espiritual, para que então o nosso mestre, e os essênios fazem parte daqueles que foram trazendo esses costumes, dessa ideia espiritual, para que então o nosso mestre chegasse. Agora vamos conhecer um pouco sobre os terapeutas. Então, ele é um nome muito conhecido, né, essa palavra, fora do contexto do Evangelho. E a gente sabe ou tem a ideia de que seja um terapeuta, que é quem nos ajuda na organização dos nossos pensamentos, das nossas ideias, nos ajuda a nos entender melhor com tudo o que nos cerca. É um profissional, os terapeutas, que não deveríamos ter receio em buscar, pois quem faz tratamento com um terapeuta
não significa que está louco, mas sim que precisa organizar seu interior. E diga-se de passagem, às vezes sozinhos não conseguimos. Mas esse terapeuta que Kardec se refere não são os que estudaram psicologia, mas o nome, com certeza, não é à toa. Vamos entender um pouquinho mais? Então, vamos lá. Os terapeutas, do grego, terapeutai, formado de terapeuin, que significa servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Kardec, então, diz que os terapeutas eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade, simplicidade na alimentação. Também celibatários, voltados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Fílon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita de judaísmo. Eusébio São Jerônimo e outros pais da igreja, pensam que eles eram cristãos. Kardec, então, conclui: fosse tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então, os terapeutas também aplicavam os ensinamentos, essas leis de Cristo, né, com seriedade e com verdade. Eles se aproximavam dos essênios, por isso que nós temos isso no texto. Kardec menciona no texto o filósofo judeu Fílon, de Alexandria, que viveu, segundo os historiadores, 20 anos antes de Cristo e 50 anos depois de Cristo. Então, ele pegou essas duas fases, esses dois momentos, né? Ele conviveu um tempo com esses terapeutas, esse grupo, né? Esse sectário judeus, conforme Kardec fala. E Fílon escreveu um livro chamado A Vida Contemplativa, mencionando no livro esse grupo de pessoas que tem como nome terapeutas. Embora Fílon fosse um praticante do judaísmo, segundo alguns historiadores atuais, ele se equivocou ao classificar os terapeutas como judeus, porque, segundo essas opiniões, esses pesquisadores opiniões desses pesquisadores, ele não era nem judeu e nem cristão. Não estavam ligados em nenhuma denominação religiosa. E sim, segundo esses historiadores, era um grupo monástico que, além de promoverem a própria purificação, também eram capazes de curar outras pessoas. Olha que interessante, né? Eles eram chamados de conhecedores do caminho. Eram chamados de curadores, e a raiz de suas curas estavam na sua pureza. Fílon diz que eram totalmente diferentes dos essênios. Viviam em total clausura. Só se alimentavam depois do pôr do sol, com pão, água e sal. Acreditavam que o tempo em que a Terra estava sob domínio do Sol, enquanto era dia, né, era um momento de reflexão. E quando a noite vinha,
era justamente o tempo voltado para a matéria. É por isso que só se alimentavam após o pôr do sol. Recebiam o sol com cantos e orações, fazendo o mesmo no pôr do sol. Tinham um aspecto devocional para o dia, que era sagrado para eles. Eles admitiam mulheres na comunidade e elas eram chamadas de terapeutides. E ao 7º dia de cada mês que eles estavam juntos, se reuniam, faziam uma refeição conjunta, ou seja, homens e mulheres. Sempre que se completava uma semana, eles se reuniam, homens e mulheres também, para fazerem essa refeição após o pôr do sol. E depois voltavam para as celas. Olha que curioso, eles tinham o número 7 como sagrado, um costume. Depois do 49º dia, ou seja, no 50º dia, depois de 50 dias estarem juntos, eles faziam festejos oficial, uma vigília, né, até que o dia amanhecesse. Deixa eu só tentar tirar aqui minha imagem daqui de cima do nosso companheiro São Jerônimo. Então, vamos lá. Como Kardec coloca aqui alguns pensadores, alguns cristãos da época que vieram depois, mencionaram os terapeutas como, por exemplo, Eusébio de Cesareia e São Jerônimo. Há grupos cristãos. Para essas personalidades citadas, os terapeutas são os primeiros monges cristãos existentes. Ou seja, nos séculos que surgiram essa sociedade, trouxeram essa mesma ideia de que os terapeutas eram cristãos. Eram os primeiros monges que temos conhecimento. O que Philon afirma é que esses homens e mulheres, eles buscavam a verdade e transitavam nesse período de monastério, nesse período de celibato, da doença até a cura. Portanto, eles eram tidos como magos, profetas, intérpretes de sonhos capazes de curar não só o corpo, mas também a alma. Eles buscavam profundamente essa verdade da vida, o conhecimento e o domínio de si próprio. Se vestiam com túnicas de linho branco, que significavam o símbolo da pureza. Consideravam que o caminho da cura vem desse autoconhecimento muito profundo. Não o autoconhecimento raso, não, sabe? Por isso, a necessidade de sair da sociedade, de ir para um lugar de clausura, para que pudessem se devotar a essa limpeza, a essa purificação. E, para concluir a mensagem fundamental desse grupo, segundo Philon, ansiosos por ter como companhia sabedoria, abandonaram os prazeres do corpo e não desejavam dissidência mortal. Assim, esses filhos imortais, que somente as almas queridas de Deus podem dar à luz sem a necessidade de parteira, porque o Pai semeou nelas os seus raios espirituais, permitindo-lhes aprender as verdades e sabedorias. Esse filósofo que conhece esse povo, que pesquisa a fundo, que convive com eles durante algum tempo, traz nesse livro esse resumo
de que, na verdade, esses homens são verdadeiros filhos de Deus e que espiritualmente foram permitidos aprender essas verdades com sabedoria. Para concluir, como Kardec mesmo diz, querem tenha sido judeus, querem tenha sido cristãos, é evidente que esses povos, todos eles que nós estudamos até aqui, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo, nos mostrando que a vinda do Mestre, a sua chegada, a sua passagem, não seriam apenas trazidos pelas suas palavras, pelas suas experiências, mas sim, ele deixa esses povos antevenham a sua vinda para que já deixem suas pegadas, as pegadas do amor ao próximo, do amor de Deus a essa vivência cristã. E aí, eu estou tentando aqui tirar a imagem para voltar para a minha, mas infelizmente eu não consigo, mas tudo bem, eu ainda estou aprendendo. E muita coisa nós estamos aprendendo. Queria dizer a vocês que foi um pouquinho do nosso ensinamento, né, das nossas reflexões dessa tarde. Espero que tenha sido de fácil compreensão. Que bom podermos ter finalizado aqui o nosso estudo e assim compreender um pouquinho mais agora a continuidade do Evangelho de Jesus. Que Jesus os abençoe, a nós todos, com muito amor, com muito carinho. Paz e bem para todos nós. Graças a Deus. Mais uma tarde de reunião pública terminando e os nossos corações possam estar repletos de esperança, de fé e de amor, sendo envolvidos pelo nosso Mestre e Guia, pela nossa Mãe Maria Santíssima. Agradecidos por todas as reflexões dessa tarde e com certeza nos auxiliaram muito a compreender o Evangelho de Jesus e o que tanto ainda temos a compreender. Mas diante dessas reflexões, cada vez mais apreender esses ensinamentos que nos auxiliam em nossos dias. Que a paz e o amor de Deus Pai, de Jesus nosso Mestre, envolva cada um de nós, chegando aos nossos lares, aos hospitais, aos orfanatos, asilos, manicômios, presídios, envolvendo todo o nosso município, nosso estado, nosso país, nosso planeta, levando a fé e a esperança a todos os nossos irmãos em necessidade. E assim, Senhor, nós agradecemos por mais essa tarde. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a nossa Mãe, Maria Santíssima. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos. Faz de mim o teu servo, ó meu doce amado Mestre querido. Jesus é a luz, é amor, um sol a brilhar
ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostre e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz à paz, e que eu possa ver em ti um exemplo. Ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus. Ó Mestre do amor, ó Mestre do amor, que é todo esplendor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz, e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos
nos ensina a caminhar. Jesus nos dê a mão e nos ensina a amar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora nos reunir em pensamentos para fazer a nossa prece. Vamos pensar em um lugar bem bonito, bem tranquilo, imaginando que estamos lá para conversar com Jesus e agradecer a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, participando da nossa evangelização. Obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelas oportunidades que temos no nosso dia a dia de tentar fazer o bem, de tentar sermos melhores. Obrigada, Jesus. Que possamos estar com os nossos coraçõezinhos abertos neste momento para refletir sobre todos os seus ensinamentos que serão trazidos daqui hoje. Assim, Jesus, rogamos a sua permissão para dar como iniciada a nossa evangelização e que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Oi, galerinha do GEAL. Que saudade dos nossos encontros. Poxa, que saudade. Tá tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje nós vamos estudar sobre a lei do trabalho. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é trabalho. A gente logo lembra das profissões, não é mesmo? A gente lembra do gari, da enfermeira, da cozinheira, da professora, do jardineiro, do dentista. Nossa, tem muitas outras profissões. Mas saber que o trabalho é uma lei divina, você sabe o que isso significa? Significa que é uma lei de Deus. Ela não muda, não modifica. Podemos dizer que o trabalho é toda ocupação útil. Essa resposta encontramos no Livro dos Espíritos, na pergunta 675. A lei do trabalho nos orienta no que devemos fazer ou deixar de fazer, e o homem se torna infeliz quando se afasta dela, começa a agir de maneira contrária ao da natureza, porque, na verdade, toda essa lei está escrita na nossa consciência. Precisamos trabalhar para despertar ela dentro da gente. E se nós formos reparar, tudo trabalha na natureza, até os animais. Olha esse vídeo aí das formigas. Observem esse formigueiro, a casinha das formigas. A natureza está sempre em movimento e as formiguinhas, agora, neste momento, elas estão trabalhando em cooperação. Cada uma tem uma tarefa a fazer. Olha que lindo! Todo mundo trabalhando. Como nós vimos, a natureza toda trabalha. Temos os exemplos dos homens, dos animais,
das árvores que trabalham produzindo o seu próprio alimento, purificando o ar, liberando oxigênio para a atmosfera. Isso mesmo! O oxigênio é o ar puro que respiramos. Por isso é tão importante não arrancar mais árvores, desmatando as florestas. E se você quer continuar a respirar, comece a preservar, porque conservar a natureza é conservar o nosso corpo também, desenvolvendo o nosso pensamento, a nossa inteligência e a nossa moral. A gente fica, sim, uma pessoa cada vez melhor e sendo útil aos nossos semelhantes. Trabalhando, a gente põe o nosso amor em ação, nos auxiliando em nosso progresso espiritual e intelectual. Agora, vamos ver um outro exemplo num outro vídeo? Vamos lá? Observem essa pessoa varrendo. E agora eu pergunto, ele está trabalhando? Quem mais está trabalhando nesta cena? Se você disse só ele, ficou faltando alguém. Sabe quem? Eu. Porque eu filmando também estou trabalhando. Estou estudando juntinho com vocês na evangelização. Toda ação útil é um trabalho e todos os trabalhos são importantes. Então, nós verificamos que assim como o corpo, o espírito também trabalha. E nos mundos mais adiantados, vocês sabiam que a natureza do trabalho é menos material? E pensando mais ainda no trabalho, a gente vê que juntinho dele está também um repouso, o descanso, que é o tempo que serve para repor as forças do nosso organismo, de reparar as nossas energias, que é uma lei também da natureza. E cada um escolhe a melhor maneira para descansar o corpo e a mente. E esse limite do trabalho vai depender de cada um, vai depender das suas forças. E Deus nos dá a liberdade de encontrarmos esse equilíbrio entre o trabalho e o repouso. Agora, vamos escutar uma história bem legal, porque o exemplo do trabalho com amor é a maior contribuição no caminho de um mundo melhor. Ô, mamãe, ai, mamãe, eu tô tão entediado. Eu não aguento mais ficar em casa, mamãe. Esse tal de coronavírus é muito, muito chato. Ô, Pedrinho, você tem que ocupar seu tempo, meu filho. Vem ajudar a mamãe a limpar a casa. Vem, quem sabe pega um pano e vai tirando pó pra mim. Ah, não, mamãe, isso é muito mais chato ainda. Eu não quero fazer. Mamãe, eu acho que eu vou passar o meu tempo lá no quintal. Eu vou lá ver se eu consigo achar uma coisa para me distrair. Tchau! Ai, que dia bonito aqui fora. Ai, o sol até que tá bonito, o dia tá bonito. Mas eu continuo achando tudo muito chato. Ai, tá até me dando sono. Eu acho que eu vou deitar na sombrinha dessa árvore e vou descansar um pouquinho. Então, o Pedrinho pegou no sono e sonhou que ele estava no meio da natureza. E aí ele ouviu uma voz chamando ele. O que será que aconteceu? Só um pouquinho. Ei, Psyu! Ué, quem tá falando? Eu tô aqui sozinho no meio de tanta coisa que não fala. Quem será que tá falando? Pedrinho, sou eu, a árvore. Você fala? Sim, eu falo. Ai, dona árvore,
Então eu vou desabafar com a senhora. Eu tô me sentindo tão entediado. Essa história de coronavírus está me deixando tão entediado. Eu não sei o que fazer, não tenho nada para fazer. Pedrinho, mas tem tanta coisa para fazer? Ah, mas eu não acho nada para fazer. Eu já brinquei com todos os meus brinquedos. Não tenho nada para fazer. Pedrinho, para você se sentir feliz, deve fazer algo. Se sentir útil também. E você, dona Árvore? Como consegue ficar aí parada sem fazer nada? Não acha chato? Mas quem disse, Pedrinho, que eu não faço nada? Eu faço muitas coisas. Faz muitas coisas, mas não parece. Parece que a senhora fica aí o tempo todo parada. Pedrinho, eu produzo ar. Eu passo o tempo todo produzindo ar, purificando o oxigênio. Além disso, eu produzo muitas frutas. Eu posso produzir sombra para quem precisar e ainda sirvo de abrigo para muitos pássaros e insetos. É, dona Árvore, mas eu achei que a senhora não fizesse nada. Não, eu passo o dia todo trabalhando. Ah, mas não é tudo na natureza que trabalha, né? Por exemplo, os insetos não servem para nada. Como não, Pedrinho? Os insetos polinizam as plantas. Por exemplo, as abelhas produzem mel. As abelhas produzem mel, dona Árvore, é mesmo. Toda a natureza trabalha. Os insetos trabalham, as flores trabalham, as árvores trabalham e as pessoas trabalham. Nossa, que legal! E você se sente feliz fazendo tudo isso, dona Árvore? Sim, me sinto muito feliz. Com todas essas tarefas que tenho para fazer, me sinto útil. Tudo na natureza é útil. Puxa, todo mundo está feliz, menos eu. E a árvore respondeu: Pedrinho, para você se sentir feliz, precisa fazer alguma tarefa, ajudar as pessoas, ajudar a sua mamãe, o seu papai, fazer um bom uso do seu tempo. E quando você fizer isso, a felicidade vai morar no seu coração. Foi então que o Pedrinho começou a despertar e ele ficou ansioso e saiu correndo para contar para a mãe dele. Cheio de luto. Mamãe, eu tive um sonho muito maluco, mamãe. É, Pedrinho, o que você sonhou? Agora eu já sei, mamãe, já sei por que eu estava tão entediado, tão triste. Eu preciso trabalhar, mamãe, fazer coisas, ajudar as pessoas, ser útil, estudar mais, trabalhar mais. Nossa, Pedrinho, que legal, que bom que você conseguiu concluir todas essas coisas, meu filho. Que sonho foi esse? Depois eu te conto, mamãe, agora eu quero te ajudar. Já peguei o paninho e vou limpar os móveis para você. Ai, que felicidade, meu filho! Então, se você vai me ajudar, eu vou aproveitar e vai me sobrar tempo para fazer um bolinho para nós. Qual o sabor de bolo que você quer? Chocolate, mamãe! Então tá combinado, filho. Eu vou lá para a cozinha fazer o bolo. Ai, eu tô tão feliz. Eu vou ajudar a mamãe e vou limpar essa casa e vou me sentir muito melhor. Ai, como é bom trabalhar, limpar, ser útil. Tô adorando, é muito legal, muito bom trabalhar. Lá, 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 lá. Pedrinho, tá sentindo o cheiro do bolo, meu filho? O bolo já está pronto. Oba, que alegria, já tô sentindo o cheirinho do bolo da mamãe. Tchau, pessoal! Trabalhem, ajudem em casa, isso vai fazer vocês muito felizes. Tchau! Vamos relembrar um pouco da história. Falar sobre o Pedrinho. Pedrinho era um menino, estava muito entediado,
Aí chega na sua mãe e fala assim, mãe, eu quero alguma coisa pra fazer, eu tô muito entediado. Não tem nada pra fazer. Aí a mãe sugere para ele ajudar ela nas tarefas domésticas, de casa, para arrumar e pá. Eu falo assim, não quero, eu acho muito chato. A mãe tenta, fala um pouco, aí ele, não, vou lá brincar no quintal. Ele vai brincar no quintal. Aí andando pelo quintal, ele ouve uma voz. Aí ele percebe que é a árvore conversando com ele. Aí ele começa a levar pra casa, que queria fazer algumas coisas, queria fazer alguma coisa. Aí, fala que já brigou com todos os seus brinquedos, a árvore fala que para ele ser feliz de verdade, ele quis se sentir útil. Aí ele fala, como a árvore consegue ficar parada assim, tanto tempo sem fazer nada? Aí a árvore fala que está sempre trabalhando, fornecendo ar, servindo de abrigo, fazendo sombra, purificando o ar, e dando muitas frutas. Mas aí o Pedrinho retruca para assim que nem tudo a natureza trabalha. Aí a árvore vai não, fala que os animais, todos os animais têm uma função. Os insetos ajudam a polinizar o ar. Alguns outros animais ajudam também espalhando sementes, entre outras coisas. Aí Pedrinho percebe como todo mundo trabalha e está feliz com isso. E ele tem uma virada de chave na sua cabeça. Aí a árvore fala que para ele ser feliz de verdade, ele precisa se sentir útil, trabalhar, se sentir útil para alguém. Aí Pedrinho pensa, volta para sua casa, fala, mamãe. Aí ele percebe que é importante ajudar a mãe dele. Ele começa a ajudar a mãe dele, arrumando a casa, com as tarefas domésticas. Aí a mãe dele, ao final disso, dá um bolo a ele. Agora, vou falar um pouco, uma visão propriamente, que é legal a gente trabalhar, ajudar em casa, nossas mães, nossos pais, principalmente que eles trabalham muito, para dar conforto, dar as coisas pra gente, nossos brinquedos, nossas comidas gostosas. Então é bom a gente ajudar ajudar nas tarefas domésticas, se sentir útil, que assim a gente só melhora. E é fazer o trabalho bem, tipo arrumando a própria cama, lavando a roupa, limpando o chão que sujou. É isso, fazendo essas coisas básicas. E às vezes a gente não vai ter nada em troca, mas o importante é a gente se sentir útil. Se sentir que ajudou em alguma coisa. Não necessariamente a gente vai ter algo recompensatório em troca. E é isso. Olá, galerinha do GEAL! Tudo bem com vocês? Chegou o momento da nossa atividade. E a atividade de hoje vai ser um questionário sobre a lei do trabalho. Vamos começar? Primeiro vamos à pergunta. O que é considerado trabalho? Temos aqui na opção A, brincar. A opção B, toda ocupação útil. E a opção C, emprego. O que vocês acham? Eu lembro que a tia Olivia explicou pra gente lá no tema, no início do nosso estudo, que a árvore também trabalhava, os animais também trabalhavam. Então, eu acho que é a opção B. Gente, trabalho é toda ocupação útil.
estudar, fazer as tarefas escolares, ajudar a família na limpeza, na arrumação da casa, e são inúmeras as maneiras de trabalhar. Deus quer que cada um seja útil, de acordo com as nossas habilidades. Então, vamos marcar a opção B. Acertamos! Agora vamos para a segunda pergunta. Quais são os seres que trabalham na natureza? Temos a opção A, todos os seres. Temos a opção B, somente os adultos trabalham. E temos a opção C, somente os animais e as plantas trabalham. O que vocês acham? Realmente os adultos trabalham, mas vocês acham que só os adultos trabalham? E realmente as plantas e os animais trabalham. As plantas, elas fazem a fotossíntese. Vocês sabem o que é isso? Elas ajudam a limpar o nosso ar. E os animais se nutrem dessas plantas e também de outros seres vivos e ajudam no trabalho dos homens. O homem trabalha para conservar também o seu corpo físico, assim como os animais. Então, gente, eu acho que a opção A, todos os seres trabalham. Vocês concordam comigo? Acertamos! Todos os seres trabalham. Por que o trabalho é necessário? A opção A diz que o trabalho não é necessário. A opção B diz que é para evoluirmos. E a opção C diz que é para comprarmos os bens materiais. O que vocês acham? Vimos que com certeza o trabalho é necessário. Vocês não lembram da historinha do Pedrinho? Que Pedrinho estava se sentindo entediado até que ele sonhou que estava tendo uma conversa com a árvore. E a árvore explicava para ele que aqueles sentimentos que ele estava sentindo dentro dele podia ser resolvido se ele trabalhasse, se ele se sentisse útil. Então, o trabalho é necessário. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que na espiritualidade, no plano espiritual, também existe trabalho? Existe sim, e existe muito trabalho. Então, não é só para comprar os bens materiais. O trabalho, ele é necessário para a gente evoluir, para sermos espíritos melhores. O trabalho nos ensina a disciplina, a paciência e também a obediência. Então, vamos marcar a opção B? Acertamos! Vamos ver nossas respostas? O trabalho, ele é considerado toda ocupação útil. Todos os seres da natureza trabalham. E trabalham para quê? Para evoluirmos como espíritos e como também ajudar a evolução do nosso planetinha. Gostaram da atividade de hoje? Se vocês quiserem jogar, ela vai estar no link do vídeo aqui da sessão pública, tá bom? Beijo em todos e agora nós ficamos com a prece. Tchau, tchau! E assim, querido irmão, mestre, guia e modelo de nossas vidas. Terminando a aula, queremos te agradecer por todo o amparo, por todo o carinho, por todos os seus ensinamentos, nos auxiliando em nossa caminhada. Obrigada, mestre querido, por tudo aquilo que nós temos, que nós recebemos de ti, com muita paz, muita luz, muito carinho,
que sabemos que o Senhor todos os dias nos dá. Queremos te agradecer pela evangelização de nossos corações, para que a gente entenda que precisamos reformular nossas diretrizes, evoluir moralmente, e para isso temos que trabalhar e muito, com novas atitudes, novos pensamentos, novos sentimentos. E agradecendo também a Deus Pai por mais um dia, por todos os dias que já vivemos. Pedimos então permissão para encerrarmos a aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.